Já teve dor, aí sabe que conviver com dor não é fácil. A dor deprime a gente também, né? Tira o bom humor. A depressão, o sofrimento emocional tira a opção. Eu deixo de fazer a tarefa por sofrimento. Hoje é apavorante, os caras acordam no meio da noite para responder o WhatsApp. Assim, por que aumentou tanto, né, o índice de transtorno de ansiedade e depressão no Brasil? Não tem como tu ter um humor bom se tu tiver com dor. Se vocês conhecerem alguém que consegue conviver, não combina, né? Então a dor sempre é uma coisa depressiva. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Saúde, o seu podcast sobre saúde e bem-estar, realizado pela Mobilitar Salute e apresentado por mim, Marina Leão. E por mim, Diogo Scalon. E hoje, nosso segundo episódio do podcast, nós vamos falar sobre depressão, dor e outras coisas mais. E para conversar aqui conosco está o pai da Laura, pai do Augusto, né? Dr. Andres Killing. Bem-vindo, Dr. Andres. Queria agradecer, né, Diego, pela gente já se conhece há muitos anos e poder ter essa conversa bacana, assim, a gente levar algum conhecimento, né? Então, agradeço o convite, eu faço de coração, eu gosto mesmo, vamos ver que nós vamos falar aqui e vamos ver se a gente consegue fazer um debate legal, trazer alguma novidade e falar sobre tudo, sobre a vida, sobre sofrimento, sobre, né? Ótimo. Bom, o Dr. Andres é psiquiatra com especialização em psicoterapia, né, e de orientação analítica pela CELG, URGS, e há pouco tempo foi eleito. Qual o cargo que foi lá na... Então, assim, eu já fui aqui presidente da Associação Médica, do sindicato, e hoje eu faço parte de um grupo que assumiu o CIMERS. Eu sou do núcleo de psiquiatria do CIMERS, né? A gente ganhou a eleição e a gente está tentando reestruturar, até lançando uma campanha de saúde. A nossa campanha, assim, saúde mental é o ano todo. Então não adianta janeiro branco, fevereiro, setembro, mas não. A saúde mental a gente faz durante o ano todo, né? Uma das coisas que a gente pode falar, assim, por que aumentou tanto, né, o índice de transtorno de ansiedade e depressão no Brasil? Porque a gente diz assim, ó, se a gente pensar em fator estressor, se eu vivesse lá na guerra, no Oriente Médio, lá na Polônia, quando na Polônia a guerra está do teu lado, tu tem que estar tenso, né? Sim. Mas a gente não estamos em cima de placa tectônica que vai dar terremoto, e nós somos o país que tem um alto índice de suicídio e o maior índice de ansiedade do mundo. Né? Interessante, né? Nossa. E isso é até uma coisa que eu tinha curiosidade, porque a questão da depressão, no mundo moderno que a gente está vivendo hoje, mas alguma acurácia de exame está melhor? A eficácia dos exames estão melhores ou realmente a população está mais deprimida, mais ansiosa? Eu vou responder assim, hoje se a gente pegar o parâmetro de normalidade, eu digo assim, quem não está ansioso, não está depressivo, existe a doença, existe estar depressivo, não está com medo, está fora do mundo também, né? Então a gente tem que entender que nós estamos vivendo um mundo. Começa pela economia, pela segurança, por várias questões. Passamos também por uma enchente, por acidentes naturais. Então, a gente não consegue ficar tranquilo, né? Mas isso não significa que a gente vai ficar doente. A intranquilidade faz parte do momento que a gente está vendo. Agora, a doença já é quando passa. Até falar um pouquinho assim de doença, né? Quando é que é doença mental, quando é que é depressão, quando é que é pânico. Como é que a gente avalia isso hoje? Porque a gente vive num mundo ansiogênico, triste e tal. Como eu digo, para tu considerar uma doença, como eu acho que é na área de vocês, tem que ter um dano funcional. Então, quando a gente fala em depressão, gente, a gravidade está nela. Eu não consegui trabalhar, né? Eu vou ter uma perda, eu não consegui manter minhas relações sociais. Eu vou usar um exemplo hoje, para a gente entender o que é opção e o que é depressão. Por exemplo, vocês me convidaram para vir aqui, eu gosto, é uma coisa que eu faço com prazer. Mas se eu não tivesse com vontade de, hoje choveu, eu podia dar aquela desculpa a mais, né? Mas eu não vim porque eu não quis. Outra é vocês me convidarem, eu estava programado, eu pensava, não vou ir lá porque eu não vou conseguir falar, vou me enrolar todo. Então, a depressão, o sofrimento emocional tira a opção. Eu deixo de fazer a tarefa por sofrimento. Já é normal eu não querer fazer alguma coisa, né? Então, a doença, ela tira a capacidade do trabalho, ela tira a capacidade da vida social, né? No trabalho de vocês ela vai influenciar, porque um deprimido ele vai faltar,
ele não vai conseguir se concentrar, ele vai viver mais a dor. É engraçado, a gente que trabalha com dor, a depressão é uma doença que faz tu viver mais a dor. Catastrofizar mais, né? E a outra coisa também, né, gente? Quem já teve dor aí sabe que conviver com dor não é fácil. A dor deprime a gente também, né? Tira o bom humor. É verdade. Bom, na verdade, assim, a gente foi já lançando vários assuntos, né? E isso é muito bom, porque mostra que a gente vai longe. Vai longe. Se deixar, a gente vai longe. Mas mencionou sobre a enchente, né? E curioso, né, que essa mesa aqui, ela se formou não, nós já nos conhecíamos, né? Mas o primeiro dia que eu fui na FENAC, né, que foi um dos grandes locais de recolhimento, né? Primeira pessoa que eu entro lá, peguei o crachá para ajudar, assim, e primeira pessoa que eu vejo conhecida foi tu, né? E daí lá logo tu já me deu as coordenadas, né? E me apresentou os outros médicos, enfim. Além disso, né, a Marina, a nossa parceria que tem aqui na Mobilitar, foi através também da enchente, né? Então nós tivemos um bom relacionamento, né? Um presente, né? Porque eu e a Marina aqui a gente está fazendo essa parceria não só no podcast, mas também na nossa clínica. E é interessante, né, que coisas ruins aconteceram. Foi surreal o que aconteceu na enchente. Mas muita gente ainda está sofrendo com isso, né? Como é que é, então, a questão, né, dos impactos na saúde mental das pessoas que passaram pela enchente? Tem como nos falar um pouquinho? A gente chama isso, assim, desse impacto, né? Qualquer coisa aguda, uma morte, uma enchente, como foi, essa coisa intensa a gente chama de TEP, transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente entra em parafuso, é uma agonia, uma coisa muito forte. Claro que nem todo mundo vai ficar doente, aí entra genética, entra outros fatores, situação social, né? Então sempre a tragédia, a gente espera depois da tragédia o maior índice de suicídios, o maior índice de sofrimento, depressão, ansiedade, pânico, que é a consequência da tragédia, né? Então isso a gente vivenciou. Eu até me pergunto, mas como é que tu ia lá? Eu, assim, a gente, quando começou a enchente, eu sou muito inquieto, como na Covid, eu não consigo ficar parado em casa. Aí ainda ligar a TV, ficar olhando desgraça, eu vou lá ver a desgraça, né? Vamos ver o que dá para fazer, a gente vai conversar. E claro, gente, assim, aí eu tive um impacto muito grande, porque a gente sabe o que é miséria, ouviu falar, mas tu tem que estar lá dentro, ver. Né? E aí a gente vê assim, como é que cada um reage. Tem pessoas que não perderam nada porque não tem nada, um miserável. Tá? Então eu vi gente lá que ano passado, em outubro, ano retrasado, né, já estamos em 25, quando deu aquela primeira enchente, foi atingida. E aí tu pensa, aquele povo comprou uma geladeirinha, que nem uma mulher me disse, olha, eu estou pagando ainda meus carnês, já foi minha geladeira para fora. Então esses... E claro, quem tem um pouco mais, assim, gente, claro que sempre é difícil a reconstrução. Então quando eu passo por um estresse intenso, né, esse estresse intenso vai desencadear dentro de mim a doença que eu tenho uma tendência. Se eu tenho uma tendência à depressão, vou ficar deprimido, mais comum é a ansiedade, é pânico. Se eu tenho uma tendência à loucura, talvez eu entre num surto psicótico. Então, na verdade, o estresse ele desencadeia uma tendência que está dentro de mim. E, claro, a gente pega assim a enchente, mas é uma situação do Rio Grande do Sul. Mas a gente vê os índices no Brasil inteiro. Né? Mas por que isso? Qual é? Eu diria assim, que o ser humano, a gente é contra a segurança, em tudo, mas a gente precisa ter rotina, precisa ter segurança, né? Segurança, assim, alimentação, essas coisas. Então, a doença é quando eu perco a funcionalidade, eu deixo de conseguir cumprir minhas tarefas, né? E quanto mais grave ela, às vezes aí entra o risco de suicídio ou de aposentadoria, né? Então ela é hoje a gente diz assim, em 2000 a Organização Mundial da Saúde alertou que em 2020 a doença que mais ia afastar do trabalho era a depressão. Continua? Né? Continua. Não, começou antes, né? Mas porque antes qual eram as doenças? Eram as doenças circulatórias. Então eu vou fazer uma diferença. Hoje, se eu tiver uma isquemia agora aqui, eu chegar em 12 horas até o hospital, me botam lá uns rotorrouter, uns desentupidor, daqui um mês eu estou caminhando. Né? Vocês que trabalham com isso. Uma depressão pode levar meio ano, um ano, se eu acertar o tratamento. Né? A tendência dela é cronificar.
A gente tem uma estatística que 30% das depressões não respondem ao tratamento atual. Né? Então é uma coisa bem capacitante, mas a gente tem recursos ainda hoje. Né? E eu vou dizer assim, gente, uma das coisas que eu mais vejo, a gente tem que bater, é falta de ter ritmo de vida. Horário para dormir, horário para acordar, coisas assim que todo médico diz, mas isso não vende, né? Não é que nem vitamina, não é que nem certas coisas que a gente vê que está vendo um abuso, né? O que a gente diz assim, ó, e claro, toda pessoa que sofre da doença, ela tem que voltar a ter uma vida dentro de um ritmo fisiológico, né? Hoje é apavorante, os caras acordam no meio da noite para responder o WhatsApp. Tá? Então tem umas coisas assim que é do ritmo de vida moderno que está aumentando o sofrimento entre as pessoas. O comportamento, então... Comportamento. E isso, nós também, né, vivenciamos isso, não só no paciente com dor crônica e outras, que a gente precisa que o nosso paciente precisa ser ativo. Ou seja, o paciente tem que vir para a clínica não só para receber técnicas passivas, né, e sim ter uma atitude de enfrentamento da dor, enfrentamento da lesão, através dos movimentos, né? E isso para nós é difícil isso. Imagina uma pessoa que é depressiva, que não tem essa vontade de fazer, ou não tem a opção de fazer, né? Como tu disse. E aí, então, é um desafio. Deixa eu dar um exemplo que é bem da nossa conversa, onde eu estou de hoje. Hoje eu atendi pela primeira vez uma pessoa num quadro depressivo que me foi encaminhada. E uma coisa que ela me disse assim, que ela faz pilates, e a família cobrando que ela não consegue ir no pilates, então ela queria desistir, e a família, não, doutora, ela tem que ir. Eu disse assim, ó, comigo eu trabalho assim, primeiro eu vou melhorar ela, a primeira pessoa que vai cobrar atividade física, espiritual sou eu acho importante o conjunto, atividade física, espiritual, manter a rotina, ela vai voltar para o pilates quando ela melhorar. Então, quando ela tiver uma melhora, que voltar a energia, eu vou ser o primeiro a exigir que ela tenha essas coisas complementares. Né? Senão acaba sendo mais um ambiente que ela não quer estar, né? Que é um transtorno para ela pensar em ter que ir nesse momento. Porque o que eu notei nela? Ela me disse assim, eu quero ir, mas eu não consigo. Chega na hora de ir, eu estou cansada, eu não quero ir, eu me sinto mal lá no meio das pessoas. Então eu digo, olha, vamos tratar a doença base, que é a depressão. Agora tu melhorou, tu tem que fazer atividade física, eu cobro alimentação, né? Eu até comento uma coisa assim, né? Tudo hoje virou, né? Não tem uma dieta melhor que outra. Mas dentro da medicina, assim, da psiquiatria, surgiu a tal da dieta do Mediterrâneo. Tá? Vou até falando aqui já um pouquinho. A dieta do Mediterrâneo, eu não conheço lá, mas quem conhece a Grécia, aqueles lugares, moram em cima de uma montanha, não tem árvore lá, é só capim e peixe. Então, claro, o que eles comem? Só salada e peixe. Né? Eu digo assim, mas eles não têm uma expectativa maior que o Rio Grande do Sul. Nós comemos carne. Então, a carne não é toda essa coisa bandida que dizem. Né? Então, tudo é quantidade. Aí, então, eu digo assim, a minha dieta do Mediterrâneo, gaúcho, eu digo é 2 frutas por dia. E 3 leguminosas, que é o que eles comem lá, e peixe. Agora, eu digo, se não quer comer peixe, come carne, mas tem que comer alguma coisa de proteína. Né? Sim. Então, essas coisas, assim, às vezes a gente quer pegar coisas de culturas de outro país e trazer para nós. Né? Eu acho que a gente tem que trazer o que enquadra na rotina do paciente. Do paciente. Que eu acho que o trabalho que a gente faz aqui, né, o Diogo, a gente trabalha numa linha muito próxima, né? Cada vez que a gente conversa sobre as nossas vivências práticas, a gente sempre converge os nossos pensamentos. É adaptar para o paciente. Por exemplo, quando ele vai se introduzir no Pilates, depois dele talvez passar pelo período com o psiquiatra, em que ele consiga conviver, ele consiga sair de casa, né? A gente vai introduzir ele dentro do exercício de uma maneira gradativa também. Se ela é uma pessoa que ela não faz quase nada no dia a dia, ela não caminha muito, né? Quando ela chegar para mim, né, ou para os meus colegas, a gente vai introduzir ela aos poucos. Se eu pegar essa pessoa e colocar ela numa atividade que vai ter uma exigência muito maior do que ela já faz no dia a dia dela, provavelmente eu vou fazer ela fugir de mim, né? Porque ela não vai querer fazer aquilo que vai bagunçar e vai exigir muito além do que ela está preparada para aquilo. Então, acho que a dose das coisas é o equilíbrio, né? É achar o que se enquadra para cada paciente, né? E aos pouquinhos a gente vai evoluindo. E hoje eu digo assim também, independente da área, de qual é a área, a gente tem um problema. As pessoas estão com medo de envelhecer. Então, às vezes o envelhecer se preocupa mais com a parte estética do que a funcional.
Hoje a gente sabe que uma das coisas reclamam de tontura, mas por que o Pilates é importante? Porque ele que centraliza o cérebro. Para tu fazer os movimentos, vou dar um exemplo, as pessoas que hoje estão preocupadas com o tal do Alzheimer e tal, qual é o melhor exercício para a memória? A dança. Porque tu movimenta o corpo, tu tem que sincronizar, então tu usa toda a memória do cérebro, né? Coordenado. Então hoje, se eu não alongar, não fizer Pilates, eu vou chegar aos 70. Hoje a gente sabe, gente, que uma pessoa que tem dificuldade de caminhar aos 70 vai ser uma velhice muito ruim. Se tu perder a força das pernas, começar a cair, né? Então, tu tem que ter o corpo, manter o corpo mais saudável por si e a mente, né? E claro, quando a gente fala em mente, a gente fala em doença. Existem hábitos de vida, existem coisas que tu trabalha com terapia. E hoje a diferença para nós é que já tem doença mental que a gente tem como ver exames, né, para diagnóstico. Não é assim que mostram uma alteração funcional no cérebro. Né? É ali que a medicação vai agir se precisar usar remédio. Né? Pois então, a gente falou de depressão, mas também tem a questão de depressão e ansiedade, né? Qual seria a grande diferença, né? Eu entendo que a depressão é muita coisa relacionadas ao passado e a ansiedade, coisas assim que a gente vai se preocupando com coisas que não aconteceram ainda. Não, deixa eu dizer assim, que hoje tem muita... Hoje eu vou dizer assim, a neurociência virou uma chinelagem, vou usar essa expressão. É horrível para a gente conviver. Porque os caras pegam um conhecimento ali, aquilo ali passa a ser né, uma máxima. E a gente não, é coisas pequenas. Então, a gente é um conjunto. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, de que tem muita coisa aí e pouca coisa de ciência. Né? É verdade. Tá? Então, a gente vê muita... por exemplo, hoje também outra questão que eu pego muito consultório é tal do TDA, nem é mais TDAH. Né? O que tem de gênero, o cara dorme mal, passa o dia no celular e aí quer tomar estimulante. E aí começa a cacaca. Sim. Porque o estimulante ele aumenta a ansiedade. Mas voltando, eu tinha perdido o fio da meada. Explicar assim, vamos falar de ansiedade. Tá? Todo mundo hoje é muito... Eu acho interessante porque as pessoas já se apresentam. Eu sou muito ansioso. Mas do que? Porque a ansiedade, gente, eu gostaria de explicar uma oportunidade que o ser humano tem ansiedade. Nós somos o único bicho da natureza que sofre de ansiedade. E isso fez com que a gente dominasse a natureza. Vamos pegar um exemplo assim, por que a gente tem mais de uma casa? Por que eu acumulo coisa? Eu penso assim, nenhum bicho acumula comida. Esses dias eu estava brincando assim, tem um cachorro lá, né, tu pega, bota a ração para o cachorro, ele vai comer tudo que tem no prato. Agora, se não tiver comida, ele vai começar a ficar agitado. Né? Ele não guarda a comida. Eu vou dizer assim, esse tempo eu vi assim, o cachorro... essa história é interessante, aí mostra a ansiedade, né? Eu tinha saído para almoçar com uma pessoa, ele tem um cachorro, era 11 horas, nós saímos da casa dele, e quando nós voltamos às 3 horas, o cachorro estava nervoso para um lado, para o outro, e ele disse para o filho, olha, ele está com fome, vai lá e dá comida. Né? Por exemplo, o que o ser humano faz se eu passo por uma experiência traumática, a minha ansiedade? A próxima vez eu vou pegar um pouquinho da comida e vou esconder. Isso é ansiedade, é prever o futuro. Então, a ansiedade, ela lida com dois mundos. Tá? Então, por isso que a gente não pode ter ansiedade. Por exemplo, quando eu sair daqui, eu vou ter que atravessar a rua, pegar meu carro, eu tenho que ter a ansiedade de ser assaltado. Né? Então, a ansiedade, ela é em relação a um perigo que está por vir. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que foi assaltada, ela tem um trauma, ela está triste, está com medo, mas ela não está ansiosa. A ansiedade dela é medo de que possa repetir. Então, por exemplo, se eu estou aqui dentro e começar a ver barulho de raios, eu vou ficar ansioso porque eu sei que eu vou pegar uma chuvarada. Se eu estou aqui conversando com vocês e meu pé, que eu estou numa posição ruim, começar a formigar, eu vou começar a ficar, será que eu estou tendo um derrame? Será? Então, a ansiedade, ela controla o corpo e controla o meio externo. O que ocorre hoje é que a ansiedade está desregulando. Né? E a gente diz assim, uma das coisas que eu gosto muito de estudar é o sono. A gente fala tanto em vitamina e atividade física, o sono é uma função primordial. Né? Quem dorme bem sabe que agora quem dorme mal, por exemplo, assim, insônia crônica está relacionada à perda de memória, Alzheimer. Né? Então a ansiedade, gente, é uma reação normal que a gente tem que ter. Quando ela passa a ser desproporcional, por exemplo, o que é um ataque de pânico? Tá? Se entrar um cara aqui, nós estamos conversando armado, eu vou ter um ataque de pânico, meu coração vai disparar, tomara
que eu não consiga reagir. Eu nunca fui assaltado, tomara, porque tomara que eu me mije aqui nas calças e fique parado, assim, né? Porque se eu reagir, os caras vão me matar, né? Então, tu vê, e é uma coisa assim, ó, tu pensa, mas eu nunca vou reagir, não sei. E nunca sabe, né, como é que vai ser. Nunca sabe, na hora do estresse, tu não sabe o que vai acontecer contigo. Então, assim, voltando, assim, a ansiedade, ela é um quadro que pode ser puro. Dentro da depressão existe ansiedade. A pessoa que tem dor, ela está com um limiar de ansiedade elevado, né? Então, por exemplo, eu tenho dor, eu já fico naquela, quando é que ela vai piorar? Isso é a minha ansiedade que antecipa. Sim. Né? E o que a gente vê hoje então, quando a pessoa diz assim, eu sou muito ansiosa, o que significa isso para nós cognitivamente? Que ela só vai receber, ela está preparada para perceber as reações de ansiedade. Né? Ela não pensa assim, eu posso estar muito ansioso agora, daqui a pouco passou. Toda vez que ela, eu sou muito ansioso. Eu vou dar um exemplo assim, melhor até que isso, para a gente entender isso. Memória. Tá? Eu esqueci um negócio hoje, não estou achando, mas estou forçando. Uma hora vem, né? O meu cérebro. Agora, se eu digo assim, não vou achar porque minha memória está ruim, meu cérebro vai parar de procurar. Né? Ele vai parar de procurar, porque eu dei uma ordem. Não procura porque não adianta, não me serve para nada. Então, essas coisas assim, voltando, né? Então, ansiedade, gente, é uma coisa normal que o ser humano tem e que a função da ansiedade é preservar a vida. Sim. Tá? Então, ela é um alerta do futuro para nos manter vivo. Então, não ter ansiedade não existe. Tá? Aí é uma doença. Isso é raríssimo, mas não, eu nunca ouvi. Muito bem. Bom, e aí entrando agora na questão de a relação entre dor crônica e a depressão, né? A gente sabe que hoje a população, de 10 a 30% da população mundial já apresenta certo grau de dor crônica, né? Aquela dor que passa dos 3 meses, dor contínua, que pode ser em qualquer parte do corpo ou de forma generalizada, né? Mas o que essa dor, ela pode ter origem na depressão ou a depressão tem origem da dor? Ela é bidirecional, assim? Essa pergunta assim é boa, tá? Porque o que a gente sabe sobre a dor, né, gente? Não tem como tu ter um humor bom se tu tiver com dor. Se vocês conhecerem alguém que consegue conviver, não combina, né? Então a dor sempre é uma coisa depressiva. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual é a relação que vocês veem com a dor de ler, de posição, sentar, passar o dia na mesma posição? Né? Então, existe a dor, por exemplo, se eu sofrer um acidente, é uma fratura, é uma coisa, outra é um ler, né? As doenças que vêm de mau hábito, de ficar muito tempo deitado. Por exemplo, assim, né? Eu noto, quando eu fico muito tempo deitado, olhando TV, eu me sinto mal, começo a ter dor. E aí eu aprendi uma máxima de um professor meu, professor Taufik, que é um árabe lá de São Paulo, um dos maiores especialistas em sono, que ele dizia, gente, cama é para 2 coisas, dormir e reproduzir. Tá? Não vou dizer a palavrão, né? Tá? Agora, esse negócio de comer na cama, ficar estudando na cama, isso é antifisiológico. Porque, vamos pensar assim, ó. Desde criança eu aprendi que na hora de dormir eu deito e fico na horizontal. Então toda a minha terminação nervosa, meu cérebro já sabe. Deitou na horizontal. O pessoal deita na horizontal, fica lendo não sei o que, fica. E isso vai alterar o sono, né? Vai aumentar a ansiedade. Mas são hábitos da vida moderna, eu não posso falar porque eu também faço, né? Sim. A diferença é que eu não tenho uma tendência a ter aqui a doença, então estou me salvando desses hábitos ruins, e quem tem uma tendência à doença vai adoecer, né? É verdade. Como tu disse antes da relação da ansiedade do ser humano e do bicho, né? Nós, seres humanos, não fomos feitos para ficar parados, né? Se a gente for ver lá dos primórdios, né? O homem caçava, enfim, claro que a gente evoluiu e hoje a gente tem uma vida diferente. E até as modernidades, vamos dizer, de hoje, elas todas nos levam a ficar cada vez mais parados, se a gente for ver, né? A gente tem dispositivos para tudo funcionar com a nossa voz, com bater palma, né? Enfim, então a gente acaba entrando nessa rotina de vida muito parada. E aí os hábitos, um vai puxando o outro, que nem da cama também, né? Ou ficar deitado. Às vezes a gente brinca, assim, com o pessoal aqui, os praticantes de pilates, que às vezes eles chegam e eles querem, mas me dá um exercício deitado. Eu digo, mas fulano, tu tava deitado sei lá que hora, fui até agora.
Então, quanto mais eu colocar esse paciente em pé, mesma coisa as práticas de exercício também. Quanto mais eu botar ele em pé, em outras posições sentadas, porque ele já passa a maior parte do tempo do dia a dia dele sentado ou deitado, né? Então... Não, e outra assim, ó, gente... eu vou falar uma coisa minha, né? Como é que tu consegue ser magro, assim, toda tomando Ozempic, o cara grossa comigo, eu digo, olha, e aí eu mostro o celular, eu mostro, faz 10 mil passos por dia, que nem eu faço tudo a pé. Né? Eu caminho, vou no consultório, os caras brincam assim, eu almoço, vou em casa escovar os dentes, tiro uma cestazinha de 10, 15 minutos, deito e volto, mas eu estou sempre circulando. Outra coisa, gente, que é importante agora, de falar da ansiedade, tá? Vou provocar, vocês... o exercício físico. Qual é a diferença para aliviar a ansiedade eu caminhar na esteira e caminhar na rua? Muitas. Tem diferença? Em relação ao movimento, tem algumas coisas biomecânicas, sim, né? Mas caminhar na esteira não passa o tempo, né? Não, e outra, né? Se a gente pensar em biomecânica, caminhar na esteira, tu tem menos risco de te machucar, pelo menos sempre ouvi falar, né? Tem uns que conseguem, cada façanha na esteira, que Deus o livre. Tá, então eu vou comentar uma coisa, gente, assim, que a gente vem perdendo, e eu acho que isso é uma das causas do aumento de ansiedade, porque vamos pensar o cérebro, né? A gente vem da época das cavernas. Hoje tudo é focar, é focar. A minha visão é curta. E o que alivia o estresse, gente, agora meio que é o desfocar, é a visão periférica. Então, o que eu digo assim, quando eu caminho na rua, eu não consigo estar pensando no que eu estou devendo, nos meus filhos, nem mulher, nem nada, porque eu tenho que cuidar para não ser atropelado, eu tenho que cuidar para não pisar, às vezes, num cocô de cachorro, porque tem gente que tem cachorro, eu fico pé da vida, porque esses dias eu pisei. Então, eu tenho que sair de dentro de mim e cuidar o mundo. Sim. Porque eu tenho que estar atento, e isso cada vez a gente está perdendo mais essa capacidade, né, do ócio criativo. Que é o que eu poder parar, ficar olhando as andorinhas, contemplando eu desligar. Hoje, cada vez menos a gente consegue desligar, né? Tem também uma prática, na verdade o Pilates acaba tendo um pouco disso por causa da concentração. Não olhar o ambiente, mas olhar a si mesmo durante o movimento, a respiração. O yoga também faz isso. E quando a gente fala em dor, né, o yoga ele traz esse momento, né, de tu trabalhar a sua respiração, concentração do movimento, enfim, são coisas que não só contemplar, né, o ambiente, mas também trazer, olhar para dentro de ti, né, olhar para a reação do teu corpo em relação aos movimentos também. Acho que isso é uma das... Acho não, a literatura traz que isso é benéfico. Deixa eu contar uma experiência minha com o yoga. Tem essa história para o velho, tem essa... Lá nos anos 90, né, eu era solteiro, eu tinha umas amigas assim, que faziam yoga, bicho grilo, assim, eu era meio... Eu disse, vou fazer yoga também, porque é bonita, né? Aí tinha um senhor aqui, até ele ia falecer, o seu Rock, né? E eu fui fazer yoga. E eu marquei 2 vezes por semana, das 11 ao meio-dia. Só que eu trabalhava em São Leopoldo, no centro médico lá, na época existia, terminava às 10h30, eu tinha meia hora para chegar até... Isso anos 90, gente. Olha, trânsito. Mas daí tu te atrasa aqui, tu te atrasa ali, eu chegava bem em cima da hora. Né? Um dia eu trabalhava aqui no meu consultório, dava umas 7 quadras, né? Eu ia de carro, e aí um dia o seu Rock me depois de quadro, doutor, senta aqui. Não dá, o senhor vai ter que pensar. O senhor chega aqui, até o senhor relaxar está terminando. Né? Até tu desligar. Desde quem sabe o senhor veio que nem suas amigas ali, as suas colegas de grupo, que chegam antes, tomam um chazinho, né, e relaxam. Eu pensei, não é para mim, eu não consigo. Meu pique de vida não permite. Eu estava num momento que eu tenho que trabalhar, queria crescer. Então, daí eu comecei a me dar conta que essa coisa também é um estilo de vida. Eu tenho amigos holísticos, claro, que não têm um patrimônio que não tenho, ganham, sei lá, mas vivem bem, pegam o ônibus. Aí eu aprendi também que a gente tem um estilo de vida, né, que é o consumismo. Então, quando a gente consegue quebrar esse estilo de vida, eu vi que essas pessoas holísticas são tudo bicho brilho, de maneira de dizer assim, tudo que Deus me deu tá bom. Se eu tenho um carro, eu vou andar no meu carro. Se eu não tenho carro, eu vou andar de ônibus, mas eu tenho que viver com o que eu tenho. Assim, eles têm, mas eu não sou holístico, né? Então, mas é interessante tu ver. Tem essa coisa de eu parar, olhar para dentro de mim. Isso eu acho que tem muito a ver também com a espiritualidade. Também. Eu acho que a outra coisa importante, né? O autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Isso é um autoconhecimento. E outra coisa que é ruim do autoconhecimento, o autoconhecimento vem da dor, né, meu?
Toda vez que eu faço uma coisa errada, me dói, eu me conheci um pouquinho de mim, né? Aprende com a dor. A dor ensina a gemer. Isso aí. Isso é... Uma coisa interessante que tu trouxe antes ali da relação de achar que o pé estava formigando e tá tendo alguma coisa, o que a gente traz também, os pacientes que têm ataques de ansiedade, de pânico, né, assim, eles acham muitas vezes que eles estão infartando. Isso é bem cotidiano na minha prática, assim, e eu tento trazer para eles, trazer essas questões que a gente trabalha com exercício físico, pilates, outras modalidades, yoga também, deles auto-perceberem realmente o que está acontecendo. Parar aquele momento, principalmente respirar e pensar, não, mas eu estou sentindo o que no meu corpo? E em qual momento, né? Ah, não, aconteceu alguma coisa uns minutos antes que me deixou num estado assim, e perceber que é isso, porque senão eles já... Quantos casos de pessoas que chegam no hospital achando que estão infartando e na verdade estão tendo um ataque de pânico, né? Porque não conseguem, às vezes, perceber o que está acontecendo com o corpo e a mente ao mesmo tempo. O pânico, a gente mudou um pouquinho o conceito hoje, mais como uma doença orgânica mesmo, uma inflamação de uma área, né? Porque o que é o pânico? Eu estou aqui, e geralmente, se tu falar com quem tem pânico, não é quando eu estou no trabalho, no trânsito brabo, é em casa, quando eu estou tranquilo. Então, eu tenho tanta ansiedade durante o dia que chega na hora do meu repouso, aí dá uma sensação que eu vou morrer. O que é? É uma descarga que o cérebro causa, que dura uns 5 a 10 minutos, e eu tenho a sensação que eu estou tendo infarto. Tanto que não é psicológico, me leva para o hospital. Aí eu chego lá, me examino, não, tu não tem nada, é tudo da tua cabeça. Né? E aí te mandam para casa. Então, assim, é importante, porque quanto mais eu tenho concepção do meu treinamento, que é o yoga, o próprio Pilates... Claro que isso me dá uma tranquilidade, eu estou mais em harmonia com o meu corpo. Né? Tu comentou assim, o que é a dor? Assim, às vezes a dor, eu tenho uma disfunção, né? E eu vou sentir dor, claro, aí é onde vocês trabalham, uma hérnia, uma lesão. Né? Mas tem aquela parte do emocional, que é o somático, que eu vou ter a sensação de dor, como se tivesse, e não tem uma lesão. Aí a gente vai entrar numa outra parte aqui, até da parte orgânica, né? As mesmas substâncias que controlam a dor emocional também, de alguma forma, mediam a dor física. Sim. Né? E essas substâncias, assim, que a gente talvez tenta neutralizar. Porque eu vou dar uma explicação minha que eu dou para vocês sabem, eu vou dar como se eu desse para os leigos. Sim, na verdade, quem vai estar nos escutando provavelmente são leigos, né? Essa é a proposta. É a proposta, né? Então, a gente vai... Por exemplo, assim, né? O que é o pânico? Eu estou numa situação tranquila e o meu corpo reage como se eu fosse morrer. Por isso que eu entro em pânico. Né? Se é um quadro, eu sempre digo, existe quadro de ansiedade leve, moderado ou grave. O grave é o pânico. O moderado, eu penso, não estou infartando, é uma dor. Eu ainda tenho essa capacidade de pensar e perceber que pode ser muscular ou não. O pânico é uma sensação de que eu vou morrer na hora. Tá? Eu me leva para o hospital e aquilo ali, porque vamos dizer assim, eu gosto de explicar de outra maneira o pânico ou a ansiedade. Quem mora em casa, sabe aqueles alarmes que tem de sensor? Ele é feito para quando abre uma janela, um movimento grande disparar. A ansiedade, o pânico, é como se o meu sistema de alarme, eu com o meu corpo, ele disparasse do nada. Então é uma disfunção. Quem já teve alarme em casa, né, sabe o que é quando o alarme começa a disparar e tu vai lá olhar e não tem nada. Então o pânico é um alarme, é como se eu estivesse na frente de um assaltante, de um leão, a minha reação no momento que eu estou calmo. Essa disfunção, né, em termo científico, a gente fala de neuroplasticidade, né, essa alteração do sistema de alarmes, né, tanto do pânico como até com a dor crônica, ou as dores, né, que podem então estar associadas a isso. E aí, agora a gente falou a relação de dor física e dor emocional. Na verdade, o conceito de dor, né, que a IASP, né, a International Association de Estudos sobre Dor, fala exatamente disso, né, que a dor ela é uma sensação, né, é uma experiência sensorial e emocional associadas. Então, assim, não é só emocional, não é só sensorial, tem que estar as duas, porque quando a gente percebe alguma coisa física, qual é a emoção que aquilo traz, né? E aí então a percepção pode ser amplificada ou não, podendo ter, né, uma lesão efetiva, né, real, ou um potencial de lesão,
né? Isso eu acho que é fundamental a gente entender que se alguém dizer assim, não, é só dor psicológica, aí desconfia, porque isso me parece toda dor é psicológica. Toda dor é psicológica junto, psicológica. Mas tem que ser emocional junto, tem que ter a questão sensorial, né? Não, eu digo para vocês assim, aqui já não teve uma dor. O que é conviver com uma dor constante? Se tu conseguir ficar sorrindo e brincando, meu Deus, é arara azul, espécie em extinção. Então, fazendo uma relação, né, da depressão com a dor, mais depressão do que a ansiedade, né? Se eu tiver num processo de dor crônica, é uma das causas que vai mudar meu humor, tá? Sim. E a outra, o oposto, seria uma pessoa que tem depressão, aí é um cliente de vocês, ele dificilmente ele vai melhorar do quadro de dor se não for feito um conjunto. Eu estou dizendo, não é só a psiquiatria, não é só vocês, é a família, é os amigos, tem toda uma outra estrutura em volta que também tem que mudar, né? Porque a dor física e a dor emocional é noradrenalina e serotonina, porque as medicações que a gente usa às vezes as pessoas perguntam assim, isso é interessante, o fisioterapeuta me pediu para vir aqui porque eu tenho uma dor, diz que tu tem os remédios, mas tu tá me dando antidepressivo, eu não sou depressivo. Já escutei muitas vezes isso. Daí eu chega com a bula do remédio, dá assim, eu fui lá no doutor tal, no médico tal, e ele me deu esse remédio aqui, olhei, depressão e ansiedade. Fica pé da vida ainda. Hoje eu vou dizer uma coisa assim, gente, de um cara mais veterano. Eu acho que hoje a medicina, como muitas áreas, perdeu a capacidade de comunicação. Então, e aí está relacionado ao tempo da consulta. Eu atendo no convênio, eu tenho 15 minutos. Então, tu entra, o que tu tem, eu tenho que imaginar, eu sou que nem a época qual eu só tenho uma bala, né? Eu tenho que saber o que tu vê ali e daí acertar o tratamento. No meu consultório é 50 minutos, 1 hora. Aí no final eu explico o medicamento, qual é a diferença do original, explico hábitos. Então também depende do tempo para tu trazer essa informação. Claro, e talvez até muitas falhas nos tratamentos acontecem pela falta dessa orientação, que não dá tempo dentro dessa consulta tão curta, né? Na nossa prática também, assim, em relação a convênios e também aos nossos atendimentos, a gente também não consegue atender um paciente e passar toda uma orientação para ele nesse curto tempo. Aí sai aquela coisa, a fisioterapia não funciona, ou o tratamento que eu fiz lá com antes, não funcionou, né? No caso, é o que acontece muito na prática. Eu chamo uma coisa assim, que é um hábito, eu já fui me apresentar, fiz terapia de orientação analítica e tal, e aí eu sou muito inquieto, o analista é aquele que fica quieto, né? E você vê que eu não consigo. Eu fui para a parte clínica, né? Então a gente, assim, a comunicação hoje a gente está perdendo, a capacidade de se comunicar. E grande culpa hoje é a rede social, porque uma das coisas que se viu, gente, e claro, não vou falar mal aqui porque eu uso muito, como todo mundo, é um mal necessário, né? Mas isso também está começando a nos adoecer, porque cada vez mais a gente está voltado para a palma da mão, vivendo aquele mundo ali, né? E não o mundo externo. Verdade. Então as pessoas deixam de caminhar, deixam de fazer coisas para ficar no celular. Gente, quando eu falo isso, eu estou chovendo molhado, é a quantidade. É a quantidade. Sobre a rede social, hoje eu entendo que é um grande potencial assim, de nossa comunicação e nós, como profissionais da saúde, influenciar pessoas a seguir hábitos saudáveis, né? Eu costumo fazer isso, às vezes postando um prato de comida que eu fiz num momento de fora da clínica, um momento que eu vou para academia ou vou correr na rua. Eu acho que isso faz parte também do profissional mostrar os hábitos, porque pessoas que estão ali podem se perceber, mas ele está fazendo isso para quê? Né? Para chamar atenção? Não, para chamar atenção em relação à saúde que a gente pode proporcionar para os nossos clientes, né? Enfim, pessoas que às vezes não são nossos clientes, mas nos seguem nas redes sociais, né? Então, acho que isso, eu vejo, né? A Marina também acaba trazendo um pouco mais da nossa vida, às vezes pessoal, para influenciar e, de repente, auxiliar algumas pessoas que estão aí, né? Eu vejo assim, o grande medo que eu tenho hoje da rede social é a desinformação. Hoje tu pega um influencer, eu digo na minha área, que são os mais pirados. Não, hoje, gente, assim, é interessante a parte da minha área, né? Porque hoje, para tu ser psiquiatra, psicólogo, trabalhar na área, tu tem que ter tido trauma e sofrimento. No meu tempo era o contrário. No meu tempo, quando eu fiz formação, se tu tinha um trauma, não te mexe, isso aqui não é para ti, olha, tu vai reviver teu trauma, blá, blá, blá.
Hoje é o contrário, né? Todo mundo que tem trauma quer ajudar os outros. Aí começa todo mundo bloquear, né? Aí tu começa. Né? Então hoje tu vai para a internet, assim, olha, eu acho que mas eu acho que o grande mal hoje que eu vejo é desses influencers, do fake news, né? O cara pega hoje então falar em dopamina virou uma. Tu vê assim, ó, é interessante isso do conceito, né? Para nós temos que inibir a dopamina hoje, porque a dopamina é o neurotransmissor da loucura. As pessoas dizem, não, a dopamina porque é do prazer, a dopamina. Sim, mas a dopamina também é da loucura, da paranoia. E tu vê e vende a ideia de que estimular a dopamina é o ideal, de eu buscar as coisas do prazer. Só que eu digo, tá, tudo bem, é bom isso, mas também tu tem que cuidar, porque se estimular demais, tu vai para paranoia, né? Tu vai começar a achar que estão te vigiando, que estão lendo teus pensamentos, né? Então, a desinformação, eu acho que é uma das coisas que a gente mais enfrenta aí nós profissionais da área da saúde. Eu acho que além da gente passar uma informação, a gente tem que ainda correr contra a manada da desinformação, né? E muitas vezes a gente tem que botar mais vezes a nossa cara a tapa, vamos dizer assim, a jogo, e falar de certos assuntos, porque eles fazem muita diferença nas vidas dos pacientes, né? Tem muita coisa. E hoje mesmo eu vi do Léo Costa. Tu também acompanha, né? Do smartwatch, né? Aí o que acontece? Sai um estudo, né? A gente sabe que tem muitas... por trás tem muito, na verdade, poder e dinheiro envolvido em muita coisa, né? Aí sai um estudo lá falando assim, smartwatch causa câncer. Mas pegaram uma frase no meio de todo um estudo e só pegaram aquela frase e lançaram nos tabloides, vamos dizer assim, nas mídias. Mas, na verdade, o estudo traz uma análise de 20 e tantos smartwatches, e que não traz a marca, solvente, na verdade, não traz a marca. É só para mostrar que ele tem algumas substâncias que são emitidas pelos metais, mas que a gente não se preocupa com o que mais importa, que é o estilo de vida que está tendo. Aí a pessoa pensa, eu uso o smartwatch, mas fuma, não faz exercício físico, alimentos só processados, dorme mal. Aí a culpa do câncer, vamos dizer assim, é o smartwatch. Enquanto que ele fala que nós, seres humanos, estamos cada vez envelhecendo, morrendo mais tarde, então a gente vai atingir outras doenças muito mais do que quando morríamos aos 30 e poucos, 40 e poucos, né? E eu acho que as doenças psíquicas também, elas estão aparecendo cada vez mais porque a gente está vivendo muito mais. Então a gente fica mais aberto a tempo de vida de sofrer com essas coisas. Deixa eu falar do smartwatch também, eu vou falar quando ele aumenta a ansiedade. Sim, quando mal usado. Porque eu digo assim, uma das coisas do ser humano, eu tenho que ter um período de latência de falta de estímulo. Essa é interessante. Assim. Um tempo atrás, eu vi uma pessoa me procurou por desatenção. Sentou na minha frente e em 15 minutos olhou, umas 9, 10 vezes para o relógio. Cada vez que vibrava, ele olhava. Cada vez. Como é que tu vai ter? Como é que tu consegue prestar atenção em alguma coisa? O negócio o tempo inteiro vibrando tocando, olhando para o lado. Né? Aí a pessoa vê, mas eu procrastino. Sim, mas se eu estou aqui olhando o computador e olhar para o celular, quando eu olhei para o lado, eu procrastinei. E aí, dependendo do que eu olhar ali, eu não consigo voltar. Se for uma coisa que me dá raiva ou me dá, eu não volto para mais porque eu estou fazendo. Né? Mas isso não é a cultura da multitarefa? O profissional... O melhor profissional é aquele que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso aí acaba tendo essa desatenção, né? Não, eu até vou comentar assim, hoje essa questão multitarefas é uma coisa mais feminina que masculina. Sim. Claro, e sempre essa, multitarefa que tem que cuidar de filho. Não, isso é uma das partes. Querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse tempo eu vi uma cena assim, estava passando por um instituto de fisioterapia, e aí eu olhei para dentro, assim, uma pessoa está caminhando numa esteira, TV na frente e 2 fones de ouvido. Como é que tu vai fazer uma atividade? Né? Tu tem 3 estímulos no momento que tu não podia ter só um, né? Então tu tá olhando para a TV, tu tá escutando aqui, ainda tem que prestar atenção. Isso te mantém alerta, isso aumenta a tua ansiedade. Exato. Bom, comentou antes ali que faz as caminhadas por todo o vai para casa, consultório, 10 mil passos, né? 10 mil passos. E qual o teu outro hábito assim que tu entende que te deixa mais saudável e que daqui a pouco outras pessoas poderiam compartilhar disso também? Eu vou dizer assim, então, isso é estilo de vida. Sono. Não, eu sou um cara bem assim, não que eu não sou mas 11 horas, 11 e meia eu vou dormir, acordo 6h15, 6h20. Outra questão assim importante, gente, falando em dor, ansiedade, o que dá a qualidade do sono? Um sono bom é aquele sono que eu durmo espontaneamente e acordo espontaneamente.
Quando eu acordo espontaneamente, geralmente assim a gente fez o sono completo, eu lembro um pouquinho do sonhei, que eu sonhei, depois eu esqueci. Então isso significa. Agora, se eu acordo sob estímulo do celular e tal, claro que eu não vou, já acordo elétrico, né? Então são coisas assim, eu durmo bem de manhã. Eu dou um tempo para sair de casa, eu sou que nem uma noiva, eu começo às 8, eu acordo 6h15, 6h20, eu vou ler meu jornal, vou tomar meu banho, faço meu café. Eu não consigo arrancar, assim, se eu tiver que arrancar, eu vou me estressar. Outro hábito que eu tenho, assim, que eu comecei agora, esse ano, é um hábito que eu dou para vocês, porque às vezes eu tenho a função soneca, então das 11 da noite às 7 da manhã, eu recebo ligação, mas a internet está desligada. Quem boicota sou eu, né? Porque tu entra ali e bota, e já estou tentando, né? Então, aí eu me dei conta, assim, me causou um acidente, eu bati o carro, fiz uma manetagem. De manhã eu acordava, então 7 horas da manhã, né, às vezes antes, porque eu tenho o jornal, tenho coisa no celular, quando eu abria às 7 eu havia aquela enxurrada de WhatsApp. Já saí dali, um dia eu fui sair, tinha uma notícia ali, deu uma raspada, uma manetada. Eu disse, mas eu não preciso, qual é a diferença? Eu vou 20 para as 8, 15 para as 8, eu estou no consultório, por que eu tenho que abrir o WhatsApp às 7 da manhã se isso me faz mal? Então hoje eu chego no consultório e abro ele, mas não é fácil, gente, isso é dependência. Mas assim, então tu estava me perguntando, né? Alimentação. Eu tenho uma alimentação boa, vamos dizer assim, eu como fruta. Aí entra um outro ponto, assim, ó. Hoje a gente está falando de alimentação, tá? O grande problema da humanidade, perguntei se tinha para um oncologista que aumentou o câncer de intestino, é o alimento processado. Mas, gente, não vamos enlouquecer, deixar de comer cachorro-quente, salsicha. Eu sempre comi cachorro-quente e vou continuar, né? Cachorrão do Rosário ainda é uma, né, do Kingscão. Não, gente, o que é ciência? Eu vi os americanos lá, a Associação Médica Americana diz. Eu vou dar um exemplo, eu sou pré-diabético, tá? Então tem coisas que eu não... Por exemplo, eu tinha mania de comprar um pão ali, não vou dizer a marca, de caixinha, fatiado, que dura um mês. O integral que eu compro, comum, o primeiro dia dá para comer, o segundo está duro, o terceiro jogar na parede quebra o vidro, no quinto dia está cheio de bolona. Por que o outro dura um mês e o outro dura? Então esse tipo de alimentação... mas não tem como alimentar a humanidade sem ter esse tipo de alimento processado, né? Infelizmente, quem come mais isso é o pobre. Por quê? Porque é um alimento que se não pode estragar, né? Eu às vezes vai fruta fora, vai coisa fora, porque eu compro, deixa, né? O alimento processado é aquele que precisa de tempo. Vou dar um exemplo aí também agora que eu passei uma dura aí. Imagina no Natal, começaram a me dar aqueles panetone da Balduco, pô, aquilo lá é uma bomba de chocolate, cara, aquilo lá é melhor. Aí eu fui olhar o prazo de validade 6 meses. Aí eu ia comprar ali na padaria o panetone, 5 dias já não dava mais, 10 dias. O que tem nesse? O que tem? Química. Química. Outra coisa, eu vou aproveitar para fazer um alerta aqui, que eu digo assim, ó, eu faço pesquisa para a indústria farmacêutica, tudo, mas hoje eu vou dar um exemplo, assim, que tem uma coisa que eu acho que está me indignando com eles, virou mania. Essa mania das vitaminas. A gente não quer envelhecer e a indústria vendeu a ideia de tomar mega dose, a gente começa a ver intoxicação por vitamina. Né? Outra coisa que eu digo, assim, que a gente está combatendo é a tal da soroterapia, que é fazer vitamina EV, não tem nenhuma vantagem. Quer dizer, tu está comprando, para o médico custa 20 pila a ampola, 30 o equipe, por 50 reais, tu cobra R$1.000 para fazer uma vitamina B12 ou uma D3. Então, tem muita coisa assim, exploração, né? E agora virou longevidade o excesso de vitamina. Eu só digo assim, tá, mas a vitamina passa pelo fígado, tem que passar pelo rim. Não é tão natural quanto, mas aí vendem essas ideias, né? As pessoas estão com medo de envelhecer. O que se me perguntar assim, o que eu tenho medo da velhice? Né? Eu tenho medo da memória, né? que é o fundamental, e medo de não poder caminhar. Porque isso já se viu, gente. Começa a olhar os caras 70, que tem 70, 80 anos. Isso eu olho, vocês devem olhar. A pessoa que caminha firme, que faz pilates, que faz dança, ela não tem tontura. Eu atendo a terceira idade. E é triste ver, às vezes as pessoas reclamam da vida, mas eu não tenho mais, nem vocês. É um estilo de vida. Nunca caminharam, nunca fizeram esforço, nunca fizeram um alongamento, envelheceram. Né? Nós moramos num lugar que não ajuda. Tá?
Agora nós estamos no verão, não dá para às vezes sair na rua porque está quente demais, né? E no inverno, né? Então vamos dizer assim, eu vou colocar o calor com certeza, né? As calçadas que são mal conservadas, segurança, né? Também a gente se sente inseguro, então cada vez a gente caminha menos. Né? Quando eu caminho, não levo celular, não levo nada, até porque eu preciso desligar. Deixa eu contar, então eu falei do smartwatch. Eu ganhei aí eu vi, não, isso aqui... Tu andava, ele tinha 1 quilômetro. Então eu estava andando na rua e estava entrando nas notícias, vibrando. Não, eu já saio para caminhar para desligar do mundo, né? Tirei o relógio e está lá em casa. Então eu uso, às vezes, mas não uso rotineiramente. Ou a dica que eu dou, desliga a internet. Sim, é o bom uso. O bom uso. O bom uso do smartwatch é aquele que quando a gente coloca o alarme para a pessoa levantar e dar uma caminhada. Esse eu acho que é o melhor. a melhor ferramenta é o melhor dele. recurso, Mas o problema é que tem pro lado assim, agora não. Aí a gente vai lá e passa o dedo. Burlar o sistema, né? A caminhada é uma das atividades que eu mais indico para os meus pacientes, sempre. Uma, porque ela é uma das mais acessíveis, né? A gente precisa ter... Claro que a gente tem várias coisas, as calçadas, o calor, mas é que todo mundo pode fazer, e independentemente de classe social, porque pode caminhar de Havaiana, se for o caso até, né? Quem quer caminha, eu sempre digo assim, e não precisa de coisas mirabolantes muitas vezes. O simples funciona e funciona muito bem. Serve, por exemplo, no caso das vitaminas ou desse excesso de coisas que tem para vender e que muitas vezes trazem, eu acho que é uma promessa de um resultado rápido. E que aquilo que a gente falou do paciente não ser o protagonista do seu tratamento, né? E eu vou fazer uma outra denúncia aqui, gente. É uma denúncia bem séria. Tudo é dinheiro, tudo é business. Essa questão da vitamina, né, a gente tem assim, hoje a indústria farmacêutica que vem está treinando as pessoas para indicar a vitamina. Elas estão dando curso e formando uma especialidade nova, que é o receitador de vitamina, essas coisas assim, E isso é uma iatrogenia, porque quando tu sobrecarrega muito uma coisa, tu vai causar mal. Por outro lado, também, vamos dizer assim, o excesso. A gente fala em atividade física, mas quem é o que mais sofre? O pedreiro, o agricultor, porque o excesso de atividade, se tu chega em 50, teu corpo tem 90 anos, tu tá virando um chapéu velho. Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês, foi a melhor coisa que eu já vi, essas coisas de exame pré-cirúrgico. Faz uns 2 anos, um oncologista, né, apresentou um trabalho, ele ganharam um prêmio lá, junto com com os cirurgiões, que eles avaliavam o risco de complicação pós-cirúrgica. Tá? Em vez desse monte de exames que a gente faz, é simples. Vamos pegar aqui, não sei se vai dar. Aqui está uma cadeira, 4 metros, tá? Eu teria que em 20 segundos fazer esse movimento. Opa, quase que não deu. O reflexo tá bom. Então eu tenho que fazer esse movimento aqui e voltar em 20 segundos. Eles dizem assim, se eu não conseguir fazer isso, a chance de complicação cirúrgica é enorme. Né? Vai dar rola. E tu vê, é caminhada de 4 metros, 20 segundos, dá uma volta ali, gente. A gente espera que uma pessoa com 60... Então, quando eles viam que a pessoa não tem essa capacidade, eles já sabiam que ia complicar a cirurgia. É uma coisa simples, não depende de exames. Né? Então, eu digo assim, se me perguntar o que é importante, mantenha a força das pernas. Se não querem ter Alzheimer, mantenha as pernas caminhando. Tá? Que caminhar... Porque assim, vamos pegar assim, gente, quando eu não caminho, a minha vida social é ruim, né? Como é que eu vou até lá na outra quadra fofoquear se eu não consigo caminhar, né? A fofoca, eu digo assim, falando assim, a fofoca ainda é a melhor prevenção para o Alzheimer. Conversar, trocar. Então, se eu não consigo caminhar, não tenho força física, isso vai afetar. Sim, tu vai te isolar do contexto social, né? Tu vai deixar de ir em algumas coisas. Eu tenho algumas pacientes assim que... mas eu não vou ir porque eu não consigo caminhar, e eu tenho vergonha que eu não consigo caminhar até tal lugar, eu não vou, eu prefiro ficar em casa. Aí se isola, não tem mais um contexto social, não tem mais amigos, vai ficando à mercê de muitas informações de TV e outras coisas, e entra numa outra bolha, vamos dizer assim, né? Uma reflexão que eu costumo colocar na minha primeira aula de traumato e ortopedia, quando eu dou na universidade, em relação à dor, uma reflexão do Buda, né, que ele traz assim, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Concorda com essa frase? Sim. Vamos pegar assim, que a dor ele diz que a dor é inevitável. Tá, então daqui a pouco de uma lesão, de alguma doença, de alguma coisa assim. Tá, então vamos pensar assim, gente. A dor é um sinal.
ela é uma disfunção, mas ela é um sinal, que nem a dor emocional, né? Quem já não teve uma dor de cotovelo, não teve, pô, não é humano, né? Tu tem que passar por isso, senão tu não passou pela vida. Da mesma maneira, a dor física, ela é um alerta. E aí entra uma questão importante, assim, ó, a ansiedade, a dor desencadeia a ansiedade que vai avaliar o perigo, né? Vou dar um exemplo, assim, de uma pessoa conhecida minha que não está mais nesse mundo, talvez eu vou encontrar ele no outro mundo, porque ele sabe que esse cara, não, porque eu não tenho problema, não preciso tomar remédio. Aí um dia teve uma dor no estômago, na boca do estômago, forte, isso aí sempre tem uma desculpa, né? Ele tinha infartado, ficou 3 dias com aquela dor, aí de uma sexta para o sábado ele não acordou, porque não queria ir no médico, não sei o quê, porque vão me internar, mas ele não falava, só falava da dor. Cara, a ansiedade é o medo de morrer, né? Então, assim, quando falha a ansiedade, o risco de vida é maior, né? Mas isso também tem a relação com o homem, né? O homem e a mulher acaba procurando mais, né? Tem alguma alteração, já acaba indo atrás. O homem, ele vai enrolando. Claro, deixa eu contar completo também, né? Esse meu amigo é um bonachão, né? Chopp, não sei o quê, churrascada, é um estilo de vida, né? Sim. Então, claro que eu não sei se ele estava com medo que os médicos cortar tudo, porque o medo de a gente ir em médico, vai cortar o chopp, vai cortar a comida, blá, blá, né? Tá? Então as pessoas às vezes têm medo disso, tá? E muitas vezes não é vamos dizer assim, quando a gente pede uma restrição como vocês, é para manter a pessoa viva, né? Não é porque a gente quer sacanear, tirar as coisas boas da pessoa, né? Então... Tem alguma coisa? Na verdade, tem algumas... hoje eu tirei uma foto aqui do estúdio e aí abri uma cartinha de pergunta nas redes sociais, né? E vieram 3 que eu selecionei, né? E aí então tem mais algumas outras que estão aqui. Mas assim, antes de entrar nessas perguntas, que eu acho que a gente pode ir indo para os finais, tem alguma coisa que a gente falou aqui, que não falou aqui, que seria importante a gente mencionar? Lembra de alguma coisa agora, assim, que... Eu acho que pensar como que a gente aborda esses pacientes com características, talvez, que a gente reconheça de ansiedade ou de depressão, e como que eu acho que a gente consegue levar eles para um encaminhamento, né? Eu acho que ainda é difícil, na minha prática, acho que na tua também, pelo que a gente conversou, de muitas vezes conseguir fazer esse intermédio de levar o paciente, porque dentro das nossas avaliações, por exemplo, tem de ideações suicidas, de catastrofização, né, de toda essa... E às vezes a gente tem um empecilho, a gente não consegue chegar em questões mais pessoais, porque ainda tem aquela questão que o paciente pensa assim, por que tu quer saber da minha vida pessoal? Se tu vai tratar uma dor do meu joelho, da minha coluna, no caso o meu, e fica assim difícil da gente abordar, e a gente percebe isso. E até uma pergunta, uma dúvida minha, em relação a... Eu converso com os familiares dessa pessoa que eu notei esse comportamento. Será que é uma boa eu, às vezes, ir perguntar na família? Porque, às vezes, a pessoa não quer que a família não sabe, não quer que não saiba, né? Eu acho que a gente fica, às vezes, num... É que o complicado é assim, ó. Vai ter pessoas que vai abrir. Não tô legal, vai falar. Né? Sim, porque chega e conta. Todo mundo aqui é fofoqueiro, fica escutando a vida dos outros. Né? E aí essa pessoa vai pedir ajuda. Agora, o que não quer falar é difícil, né? Como abordar, porque talvez tenha um preconceito ali que não é teu, não é nosso, né? A gente está tentando ajudar. Então eu diria assim que a pessoa que quer ajuda, ela pede, ela dá sinais. Ela dá sinais, tá? Ela dá. E tu perguntou como encaminhar. A gente diz assim, olha, como é que tu está lidando com as tuas coisas, com a tua dor emocional? Talvez tu tenha que falar porque as pessoas têm uma ideia, assim, isso é interessante. Quando eu vou no psiquiatra, qual é o medo das pessoas de consultar com a gente? É como se eu fosse chegar e tu tá louco. E não é assim, né? Então eu vejo essas pessoas têm medo. Porque eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. Ainda bem, né? Porque e daí eu brinco, ainda bem não dá para dizer que tu não passou. Quem é que decide se tu é psiquiatra ou não? Quem é um especialista? Então dizer que tu não é louco sem encostar com tu nem sabe. Então, gente, é difícil. Que daí eles também já dizem que nem o TDAH, né? Então já, se eu sou louco, eu tenho TDAH. Eu acho, então, é complexo. Mas eu acho que vem se quebrando um pouco esse tabu. O tabu vem diminuindo. Bom, selecionei 3 perguntas aqui que botei lá, que foram colocadas no Insta, né? Uma delas é
em relação à incapacidade causada pela dor crônica. Ela pode ter mais chance, então, de desenvolver a depressão? Acho que a gente já acabou respondendo um pouco isso durante a nossa conversa, né? Vamos complementar, então, tá? Essa pergunta ela é a faca que corta para os dois lados. Se eu tiver em depressão, vai ser difícil eu recuperar minha dor, porque tem uma relação química entre o sofrimento emocional e a sensação de dor, né? Então tem. Então, quanto mais tempo eu tiver com dor, pior é meu quadro, porque eu vou me adaptando a conviver com a dor. E aí, quando me tira a dor, eu não sei mais viver sem ela, tá? Então, é muito relativo. Claro que uma pessoa que está com dor, a possibilidade de ter uma depressão é muito grande. E uma pessoa com depressão também ela vai viver mais a dor e o tratamento muitas vezes não vai funcionar, né? Que talvez é o problema de vocês, né? De eu estar tratando, fazendo tudo certo e a pessoa não melhora ou ela não vai reconhecer. Não vou dizer que não vai melhorar. A depressão impede ela de reconhecer a melhora. Não enxerga a melhora, às vezes que é pequena, né? É pequena, mas ela não consegue enxergar, né? E acho que a medicação ainda também tem uma questão de preconceito, vamos dizer assim, de tomar a medicação e de aceitar que eu preciso tomar uma medicação para melhorar o meu estado. E a gente sabe que tem medicações hoje que agem, por exemplo, em questões como fibromialgia e outras dores crônicas que vão agir, né? Algumas medicações específicas que vão responder no tratamento da dor e que a gente precisa que o paciente esteja de acordo com esse tratamento medicamentoso, né? E talvez isso vai ser um período, né? Eu acho que mas que é necessário muitas vezes. Eu acho que eu, como profissional da saúde, não sou contra cirurgias, não sou contra a medicação. Muito pelo contrário, eu sou muito a favor quando elas têm uma abordagem adequada para aquilo, né? E o tabu da medicação acho que entra na parte também do psiquiatra, de eu vou ir lá e vou tomar remédio e só olha para o lado do remédio. Mas às vezes ele é necessário, né? Eu sempre coloco assim, ó, se eu vou no psiquiatra, ele vai me dar um remédio para ansiedade ou para tristeza, né? Se eu não tiver isso, eu não vou melhorar. O remédio não vai fazer efeito, né? Eu não vou tomar remédio para pressão. Se a minha pressão é normal, ela vai baixar. Então, às vezes eu digo assim, olha, tu experimenta usar. Se tu melhorar e tiver é porque realmente tu precisa. E também pode ser que tu não melhorar porque eu errei na escolha. Também tem, né? Então a gente tenta mostrar. Mas geralmente quando chega em mim já vem para ser medicado, né? A pessoa já vem com a ideia. Então hoje o psiquiatra a gente passa mais medicando do que trabalhando com terapia, conversando. Então isso é uma mudança também. E outra, gente, agora vamos falar uma outra coisa aí que nós estamos falando como tem na área de vocês. Como eu disse assim, ó, nós estamos falando da mente humana. Tá? Eu acho que tu tem que ter estudo, tu tem que ter uma condição. Hoje o que eu vejo aí é o contrário. Qualquer um pode trabalhar com a mente humana, essa tal da neurociência. Aí eu escuto uma coisa lá e saio aplicando. Isso que está assustando a gente. Sim. Muito grave isso aí. Eu fiz um curso em São Paulo agora em novembro, um professor australiano, ele disse uma frase que me marcou bem até no curso em relação a isso. Ele disse, tem muita gente falando muito, sabendo nada. Isso eu digo, é o mundo. Gente, eu me apavoro, porque eu vejo às vezes essas coisas de influencer, vou usar essa palavra. Tu olha para a pessoa, assim, só no olhar, tu diz, isso aí não pode ser. E tem menino, porque parece que as pessoas querem escutar bobagem, somente o jovem, né? E por isso que eu acho que é fundamental o nosso papel agora como pessoas letradas cientificamente, né, que a gente possa conversar e aí trazer informações úteis aí para a população. Então acho que quanto mais essa iniciativa e nós tivermos também a oportunidade de trazer mais profissionais da área, eu acho que isso vai ajudar bastante, né? Uma outra pergunta, daí aqui até eu fiquei na dúvida aqui, qual o estágio da dor que pode levar à depressão? Não sei se... Eu acho que o estágio da dor tem muito a ver com a incapacidade. Talvez o quão de incapacidade, de intensidade de dor. Talvez o estágio seria, eu acho que para mim, a percepção mais linkado à incapacidade ali. Eu digo que isso é tão... eu vou dar um exemplo meu aqui, né, de dor. Eu era chato, era todo meio... dorzinha. Depois que eu tive uma pedra no rim, vi o que é dor, nunca mais, né? A minha tolerância... Então também vai muito, a dor ela é muito relativa. Né? É muito do meu momento. Se eu estou feliz, eu vou encarar de um jeito. Feliz maneira de dizer, né? Agora, quando eu estou mal, ela aumenta. Então, eu entendi a pergunta aqui. Não. Vamos pensar assim, ó, dor e depressão estão relacionadas. Tá? Quanto mais uma está relacionada com a outra, talvez... Quanto mais depressão na dor, pior é. Quanto mais dor na depressão, pior é. Então, são duas coisas que andam junto e que existem coisas leves, moderada ou grave. Né?
E mais uma outra pergunta aqui, que eu acho que é de uma familiar que tem uma pessoa com depressão, né? Como ajudar a pessoa com depressão? Familiar, né? Eu acho que essa seria a pessoa... Como é que a família ajuda uma pessoa que tem depressão? Porque é uma doença que não é visual, né? A não ser que vê a pessoa dormindo, vê a pessoa que não tenha a vontade, a opção da vontade, né, de saída. E como é que um familiar pode ajudar? Diego, sempre a conversa direta. Tu tá diferente, tu não era assim, a gente vê que tu tá sofrendo. Nunca dizer, tu tem tudo. Se quer matar alguém, diz, olha, tu tem tudo, tua vida é bonita. Aí eu penso, se eu tenho tudo e eu tô infeliz, então eu tenho que morrer mesmo, né? Então sempre a conversa, a tentativa, o diálogo, né? É difícil até responder, porque isso vai mais da relação, da pessoa ver que o outro está ali querendo me ajudar, tá? Porque ajuda também, às vezes tem gente que aparentemente quer me ajudar e está ali para me massacrar, né? Então é muito da relação entre pessoas, entre nós também, profissionais. É diferente quando a pessoa confia em mim, eu indicar, e uma pessoa que não confia em mim ou não me conhece o suficiente para aceitar uma indicação minha, né? Sim. Tá. Mais alguma coisa? Bom. Não sei se tu tem alguma pergunta para nós, né? Claro. Gente, assim, é interessante isso. Estou bem feliz assim ver vocês assim, porque a gente precisa combater a desinformação. Então é esse trabalho, mas vou dar uma notícia triste para vocês. Porque o que acontece hoje? Hoje o ser humano, isso está nos adoecendo, a ansiedade, eu só procuro aquilo que me interessa. Tá? E isso é o grande problema que está cegando a gente. A gente não tem mais acesso ao contraditório. Então, se a pessoa quer ouvir besteira ou quer uma coisa milagrosa, ela vai procurar e o algoritmo vai captar ela. Tá? A nossa conversa de buscar, é que nem eu digo assim, se eu falar que eu tenho um método que revolucionou e que vai te atrasar 10 anos, vai melhorar 10 anos, enche. Agora, se eu falar que é bom caminhar, dormir, não vem ninguém. Não vende produto, ninguém vai me escutar, né? As pessoas, alimentação, exercício físico. Infelizmente, o que as pessoas querem escutar ainda, eu não vou dizer todo mundo, mas a coisa mágica, aquela coisa imediatista. Isso é a ansiedade. Eu perco a crítica. Se me disseram que plantar bananeira é bom para a circulação sanguínea, eu vou ficar plantando bananeira sem questionar, que é pior, né? Sim. Então as pessoas recebem as notícias e perderam a capacidade de, mas será que isso aqui é verdade? E isso tem a ver com o celular, né? Até para encerrar, assim, quando a gente fala do celular, deixa eu dizer o que eu vi. Que uma das coisas que alivia a ansiedade é a dúvida. Quando eu estou com o celular, eu leio uma mensagem, a visão, ela não deixa dúvida, porque ou eu acredito ou não acredito. Ela vai lá no fim, no quiasma óptico, lá no fundo. Então, tudo que eu vejo, ou é ou não é. Diferente da gente conversar, vocês falaram uma coisa aqui, mas esse cara está me trovando, coisa assim. Então, hoje, cada vez, a gente está muito no concreto. E quanto mais no concreto, mais ansiedade. Porque a gente precisa pensar, não, acho que não é assim a dor, né? Vamos pegar uma dor... Não, acho que isso aqui não estou com problema aqui na articulação coxo-femoral, mas deixa eu ver se é. Então, essa capacidade da dúvida a gente está perdendo. E quando tu perde a capacidade da dúvida, tu vive sob tensão, né? Então, isso... Bom, mas aí isso a gente vai combatendo devagarinho, né? E aí a gente já pode até pedir aqui para que, se foi interessante para quem escutou, compartilhar com outras pessoas, né? Comentar o que até se surgir algumas dúvidas que a gente possa posteriormente responder, né? Então acho que é interessante que a gente vai semeando. Entregar para mais pessoas essas informações. Então a minha resposta seria assim, hoje é a primeira vez que eu vim no programa de vocês, é a primeira, né? Vai ter outras, porque é um assunto que não se esgota. Que bom se a gente pode ter uma conversa bacana, não muito pesada, né? Acho que é isso que a gente quer, mas o assunto não se esgota, a gente tem que fazer, né? Abrir para as pessoas perguntar também, trazer temas, bem legal, acho que parabéns para vocês por esse trabalho. Eu tenho uma esperança aí de que essas resoluções rápidas ou métodos milagrosos, em algum momento elas vão começar a cair por terra, porque talvez elas vão trazer o resultado, né? E eu acho que a gente já vem sentindo isso na nossa prática. Eu já tenho pessoas que chegam até mim depois de ter passado por N profissionais da saúde. E aí, quando a gente apresenta, olha para o lado simples, a pessoa fica até assim, mas tu tá me falando que eu tenho que dormir bem, fazer exercício, e talvez eu preciso procurar uma terapia ou um psiquiatra, é isso? Só isso? Né? Mas eu tenho uma esperança de que a gente vai conseguir chegar nesse momento de novo aí.
E aí, como eu digo, a pessoa vai escutar se ela quer, né? A atenção ela é seletiva. É oportunidade. É oportunidade. E eu querer viver aquilo ali, né? Na verdade, o simples funciona, né? E como eu tenho feito tudo, até uma das frases que eu acompanho bastante, um fisioterapeuta, Luiz Júnior, honrando as fontes, como ele sempre fala, é fazer até dar certo. Nós vamos fazer esse podcast até dar certo, até mais pessoas nos escutarem. Então... Muito obrigada por aceitar o convite do nosso primeiro episódio oficial, né? Primeira vez que eu venho aqui, Com né? certeza, Eu pretendo vir várias vezes, que mostra que eu vou aqui. Daqui a pouco tu vai estar aí no episódio 500 do podcast. Vamos lembrar desse dia de hoje. No aniversário de 1 ano, de 10 anos, aí. vamos fazer o que dê certo, bem. gente. Parabéns para vocês. E a gente vai estar sempre aqui à disposição, conversando. Legal, gostei muito, tá? Eu que agradeço. Então tá, obrigado. Tudo de bom para todo mundo. E até o próximo episódio, Boa né? noite, durmam, nós vamos dormir Isso aí. agora. É isso aí.